Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dê aquele super like de gostei. O vídeo de hoje eu vim contar um pouco para vocês como eu aprendi a falar inglês e como eu perdi o medo de falar. Quando eu morava no Brasil, pessoal, eu não tinha acesso ao curso de idiomas por questões financeiras. O inglês do ensino médio, a gente só aprende aquele verbo to be. Então eu não sabia nem me comunicar em inglês, só sabia algumas palavras que a gente aprende, né, o verbo to be. E quando eu terminei o ensino médio, me despertou o interesse de aprender a falar inglês. Eu não sabia comunicar, eu não entendia o que os americanos falavam para mim. Me despertou o interesse de aprender a falar inglês. Na época, quando eu comecei a estudar inglês, eu pesquisava os aplicativos que me dessem a oportunidade de poder praticar o meu inglês com falantes nativos. Daí surgiu o aplicativo chamado Tandem e o aplicativo chamado iTalki. Na época, o iTalki, você tinha a oportunidade de poder conhecer pessoas de outros países e poder praticar o seu inglês, né, com outras pessoas, a troca de idioma. Ou seja, se a pessoa estava procurando aprender português e eu estava procurando aprender inglês, então havia essa troca de idiomas. Hoje o iTalki é uma plataforma na qual você somente encontra os professores, ou seja, você tem a oportunidade de poder praticar o seu inglês com professores falantes nativos. Comecei de uma certa forma, por mais que eu não tinha opções de poder fazer um curso de inglês, eu comecei a aprender inglês sozinha. Comecei a pesquisar muito na internet, né, professores que davam aulas. Então, assim, o YouTube hoje, ele é uma plataforma de fácil acesso, na qual você encontra muitos vídeos gratuitos de inglês. Eu mesmo comecei a fazer a minha própria metodologia. Durante 4 anos, né, eu comecei a aprender inglês sozinha. Dica super importante que eu dou para você que quer aprender a falar inglês, primeiramente você começar com o YouTube. No YouTube você tem de fácil acesso a vídeos de professores ou falantes nativos que dão aula de inglês gratuita. Então uma das coisas que eu sempre pesquisava era vídeos gratuitos, né, de professores ensinando inglês. Outra plataforma que você pode encontrar na internet que eu acabei de falar são os aplicativos que me dão de praticar o seu idioma com outros falantes nativos. O iTalki. Hoje também tem uma plataforma muito boa que é o Duolingo, que o Duolingo também você consegue, né, praticar o seu inglês, consegue também aprender muitas palavras novas. Com muito meu inglês foi assistir séries, filmes, e eu comecei a assistir totalmente em inglês, com legenda. Procurando aprender inglês, você começar com legendas totalmente em inglês. Porque a partir do momento, se você começar a assistir dublado em português, você quase não vai, assim, de uma certa forma, alavancar o seu inglês, entender. No inglês, a gente começa a praticar as 4 modalidades, que é o speaking, que é o falar em inglês, o falando. Você começa a praticar o writing, que é o escrever em inglês. Você pratica o listening, que é o ouvir em inglês. Se você praticar essas 4 modalidades que você está aprendendo inglês, você vai conseguir alavancar o seu inglês. Você vai conseguir aprender a falar inglês. Eu ouvia muito músicas em inglês com legenda. Eu assistia muitos filmes e séries em inglês, totalmente em inglês. Ou às vezes eu colocava legenda quando eu não entendia alguma coisa. E de uma certa forma, ela alavancou o meu inglês bastante. Eu comecei a entender o que é que os falantes nativos estavam falando comigo. Os americanos, os australianos, os canadenses. No primeiro momento, você não vai conseguir entender. Sempre dando continuidade, de assistindo filmes e séries em inglês, vai chegar um determinado momento que o seu listening, que é o seu ouvir, vai começar a trabalhar. Entendeu, pessoal? Então, assim, foram uma das coisas assim, que me ajudou bastante a aprender inglês, foi séries e filmes em inglês, que eu comecei a praticar muito. Então, outra coisa também que alavancou muito meu inglês foi a leitura.
A leitura foi um fundamento muito importante durante o meu processo de aprendizagem em inglês, porque me ajudou bastante a traduzir. Evitava muito usar o Google Tradutor, porque hoje em dia, se você não fala inglês, as pessoas usam bastante o Google Tradutor. No momento, enquanto você usa o Google Tradutor, há palavras erradas, há traduções que não são a tradução real. Eu evitava muito usar o Google Tradutor. Você começa a livros, pode ser livros infantis, básico, aí até se você chegar no nível mais intermediário, pode procurar um livro mais para intermediário, livros infantis. E de uma certa forma eu comecei a entender, comecei a traduzir de fácil acesso. Então assim, livros infantis, a leitura ela é super importante durante o seu processo de aprendizagem em inglês. 4 modalidades que você pode seguir: o falando, o lendo, o escrevendo e o ouvindo em inglês. No Brasil eu trabalhava com tradução e vinham americanos pessoas cristãs para pregar a palavra de Deus para comunidades. Então, uma vez eu fui contratada para trabalhar como tradutora, então eu trabalhei para eles como tradutora no Brasil. Hoje eu sou professora de inglês e eu sempre dava aulas. A minha trajetória, como eu comecei a aprender a falar inglês, eu perdi o medo de falar inglês, porque eu acho que a gente tem que ter confiança no novo idioma. A gente tem que entender também que o inglês não é a nossa língua materna. A gente está aprendendo coisas novas. Então, como eu já moro aqui no exterior já faz um tempo, dessa forma o seu inglês acaba melhorando mais. A gente aqui para pedir um café aqui no Dunkin'. Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Se você quiser comprar o seu casaco de frio, compre seu casaco ou no verão ou no outono. Porque no verão eles vendem mais roupa de verão, então fica mais caro. No outono é a mesma coisa, vende roupa mais de outono, casaco. Se você comprar no outono ou no verão, os casacos ficam super baratos, porque ainda não chegou o inverno. E se você deixar para comprar o seu casaco já na temporada de inverno, fica mais caro. Então aqui as coisas funcionam assim. Agora, por exemplo, roupa para primavera, roupa para verão, tem muita roupa barata, porque ainda não chegou o verão e não chegou ainda a primavera. Então assim, eu fiz isso uma vez e deu certo. Paguei muito mais barato do que agora. Agora, já que o inverno já está indo embora, você vê muita casaco de 50%, porque eles querem vender logo. Passei ali na loja da Macy's para comprar o perfume da Carolina Herrera, que eu estava bastante interessada para comprar o perfume, né? Mas, cara, quando chega lá, a atendente super mal-humorada. E aí eu desisti da compra. Não gostei, assim, do atendimento da vendedora. E aí eu tô dando uma olhadinha aqui para ver se eu encontro outras lojas para poder comprar esse perfume que eu gostei. E olha que eu tava assim andando na rua, o americano que supostamente trabalha, né, entregando panfleto, ele me deu esse panfleto e tinha o cheiro do perfume e eu gostei. Aí eu vim aqui na loja para poder comprar, só que a vendedora super mal-humorada, e aí eu desisti da compra. Então, muitas das vezes, se você não é um vendedor que você, pelo menos bem humorado, o cliente, de uma certa forma, desiste da compra. Dá uma dica para vocês que é recém-chegado aqui nos Estados Unidos. Se você quer encontrar roupas baratas, casaco barato, pagar pela metade, você pode encontrar na Marshalls, TJ Maxx. Tem muito casaco de frio, né? Se você tá indo para um estado assim mais frio, você encontra muita coisa barata lá. Então, geralmente os americanos vêm muito aqui nessas lojas, que é mais compensado você comprar aqui do que comprar em outras lojas. E você acha de tudo aqui de casa, com preço super mais em conta. Que de remédio você encontra preços mais em conta, né? Olha só. Remédio para dormir tá por $10. Vem 50 gominha. É dessas gominhas que a gente come.
Esse remédio aqui é um remédio pra você ficar feliz, né? Happy, feliz, $8, vem 60 gominha. Esse aqui, o Biotin, é pra crescer cabelo, olha. Um remédio justamente pra isso, olha, colágeno. Uma das coisas que eu nunca faço é converter o dólar pro real. Porque a gente ganha em dólar, então a gente gasta em dólar. Então, se você for converter em real, vai ficar uma dor de cabeça, né, pra você. Eu confesso pra vocês que eu não sou chegada a boné. São de coisas na cor branca. Só que eu acho que na cor branca suja bastante. Vamos testar esse boné, porque procurando um boné para poder viajar. $5. Não gostei. Eu sempre gosto de usar. Planejar uma viagem para Nova York, porque nas March, na TJ Maxx, as roupas são tudo misturado. A de homem. Então, assim, eu tava procurando lá e não tava conseguindo encontrar o que eu queria. Então, aqui já é uma loja mais separada. Então, assim, camisa com camisa. Andando aqui nas ruas de Boston. Aqui, geralmente, é o centro da cidade, onde você encontra aqui as lojas. Então tem uma variedade aqui de loja, tanto de roupa, quanto de sapato, quanto de tênis,